E aí, hoje a gente vai mergulhar numa fase do processo judicial que muita gente nem sabe que existe, mas que é absolutamente decisiva. É o momento em que o juiz vira uma espécie de arquiteto, desenhando todo o futuro de uma disputa. Vamos descobrir juntos quais são as ferramentas que o nosso sistema tem para tornar a justiça mais ágil e, por que não, mais inteligente. Ok, então as cartas estão na mesa. O autor falou, o réu respondeu. Cada um contou a sua história. A grande pergunta que fica é, e agora? O que vem depois? Porque esse momento é uma verdadeira encruzilhada, que vai definir todo o caminho do processo dali para frente. E olha, não é uma escolha qualquer. O juiz precisa agir como um verdadeiro estrategista, sabe? Analisando todo o cenário. Ele pode pegar um atalho e resolver a questão rapidinho, ou pode fatiar o problema e decidir em partes. Ou, ainda, traçar um mapa bem detalhado para uma longa jornada de produção de provas. Cada decisão aqui muda completamente o jogo. Vamos começar falando justamente desses atalhos. São as ferramentas que o juiz tem na mão para, quem sabe, resolver o caso de forma expressa, sem precisar passar por todas aquelas etapas longas e demoradas de um julgamento tradicional. Basicamente, existem dois caminhos rápidos. O primeiro é a extinção do processo. Isso acontece, por exemplo, se existe uma falha técnica muito grave ou se as partes chegam a um acordo. Já o segundo é o julgamento antecipado total. Aqui, o juiz percebe que o caso já está maduro, ou seja, não precisa de mais prova nenhuma. Então, ele pode ir direto para a sentença final. E é aqui que a história fica muito interessante, porque isso mostra uma baita mudança de filosofia. Antigamente, o sistema era famoso pela tal da jurisprudência defensiva. O que isso queria dizer? Que um processo podia ser arquivado por um detalhezinho, às vezes uma vírgula fora do lugar. A justiça acabava se apegando mais à forma do que ao problema real. Só que o Código de Processo Civil de 2015 chegou e virou essa mesa. A nova regra de ouro é: o importante é resolver o mérito, é resolver o conflito. Acabar com o processo por causa de uma formalidade virou a exceção da exceção. É a chamada ultima ratio, o último recurso mesmo. E pensem só no que isso muda no papel do juiz. Ele deixa de ser aquele fiscal de regras que fica procurando um errinho para acabar com o processo. Agora ele se torna um gestor, que tem o dever de cooperar, de ajudar as partes a corrigirem as falhas para que a discussão principal possa, enfim, ser julgada. Agora, a gente vai para a que talvez seja a inovação mais celebrada do código, a possibilidade de resolver o processo em partes. Isso aqui foi uma verdadeira virada de jogo na busca por uma justiça mais eficiente. Para a gente entender o tamanho do impacto disso, vamos usar uma analogia bem simples. Pense que um processo judicial é como a construção de uma casa. No sistema antigo era assim. Mesmo que a sua sala de estar ficasse pronta em um mês, você tinha que esperar a casa inteira ficar pronta para poder receber a chave. E o que acontecia na prática? Um pedido simples, que já estava resolvido, a nossa sala de estar, ficava ali parado, refém de uma discussão muito mais longa e complexa sobre outro ponto, o nosso quarto. A justiça para aquela parte que já estava clara ficava em modo de espera. E aí que vem a grande sacada. O julgamento antecipado parcial de mérito, lá no artigo 356. Essa ferramenta permite que o juiz fatie o processo. Ele pode dar uma decisão final sobre a parte que já está madura, e essa decisão já vale, já pode ser executada. Enquanto isso, o resto do caso, a parte mais complicada, continua andando. Voltando para a nossa analogia da casa, o juiz agora pode entregar a chave da sala de estar assim que ela estiver pronta. Não precisa mais esperar a casa inteira para começar a usar uma parte que já é sua por direito. É a justiça sendo entregue de forma progressiva, de forma muito mais inteligente e eficaz. Um exemplo prático que deixa isso bem claro, uma ação de divórcio. Geralmente, a decretação do divórcio em si é um ponto em que todo mundo concorda. Com essa ferramenta, o juiz pode decretar o divórcio imediatamente, liberando as pessoas para refazerem suas vidas, enquanto a discussão mais complexa sobre a partilha de bens ou a guarda dos filhos continua em outro ritmo. Ok, mas e quando o caso não pode ser encurtado? E quando existem fatos que realmente precisam ser provados? Bom, aí o juiz precisa vestir o chapéu de arquiteto de novo, mas dessa vez para desenhar um mapa bem detalhado da próxima fase do processo. E é aqui que entra a chamada decisão de saneamento e organização. E olha, isso aqui é muito mais do que um simples despacho. É uma decisão super importante, que tem uma dupla função. Primeiro, ela limpa a casa, resolvendo qualquer pendência que tenha ficado para trás. E segundo, ela organiza o futuro, criando um verdadeiro plano de jogo para a fase de provas. Para organizar o processo, o juiz tem basicamente 5 tarefas essenciais. Ele resolve as pendências,
Depois, define exatamente quais fatos ainda precisam ser provados. Aí, ele diz quem tem a responsabilidade de provar o quê. Em seguida, delimita quais são as discussões de lei que realmente importam para o caso. E, por fim, se for preciso, ele já agenda a audiência. É um verdadeiro mapa do caminho que vem pela frente. E a grande novidade aqui é o estímulo à cooperação. O juiz pode, por exemplo, marcar uma audiência só para construir essa decisão de organização junto com as partes. E as partes podem até fazer um acordo entre elas, um negócio jurídico processual, para definir em conjunto quais são os pontos mais importantes que precisam ser discutidos e provados. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente começa a enxergar é um sistema processual muito mais flexível, muito mais inteligente do que a gente tinha antes. Vamos só recapitular. Esse quadro aqui resume bem as 4 ferramentas centrais que a gente conversou. A extinção, que agora é o último recurso. O julgamento antecipado total, para aqueles casos que já estão prontos para decisão. O revolucionário julgamento parcial, que entrega a justiça em fatias. E a decisão de organização, que planeja todo o futuro do processo, cada uma com a sua função e o seu momento. Mas o mais importante mesmo é entender que tudo isso não é só um conjunto de regras técnicas isoladas. Juntas, elas mostram uma nova filosofia, a de buscar uma justiça mais inteligente que se adapta às necessidades de cada caso para dar a melhor resposta no menor tempo possível e sempre que der com a ajuda de todos os envolvidos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa mudança no papel do juiz, que deixa de ser um guardião de formalidades para se tornar um verdadeiro gestor de conflitos, será que essa é a nova cara da justiça no Brasil? Uma justiça menos focada em rituais e burocracia e mais focada em resultados, em eficiência e, no fim do dia, em pacificar a sociedade? A pergunta fica no ar.